Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de Espírito Santo. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me cantou, que segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de Espírito Santo. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Olha, já despontam o sol. O mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vai em frente sem demora. A esperança é você. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, florir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, florir, frutificar. Isso é bonitinho. Todo mundo sabe. Quando uma tristeza tocar seu coração, Não se desanime, cante uma canção. E lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. quanto uma dorzinha danada de doer. Condenado no fundo
aqui. Fazer a prece São Francisco hoje. Eu acompanho. Fazer a prece São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Assim seja. Abrir o nosso evangelho. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. Obrigado a todos que estão aqui. Hoje vamos fazer a leitura do Evangelho. É o capítulo 27. Pedi e obtereis. Condição da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos, dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora teu pai em secreto, e teu pai que vê o que se passa em segredo, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário. Primeiro, a vós que pensais, Ele sabe primeiro. Antes da gente pedir, Deus já sabe o que nós queremos. E dá segundo a necessidade. Nem tudo aquilo que nós pedimos, Ele vai nos oferecer, porque nós somos, às vezes, pidões demais, pedimos coisas que não são necessárias para a gente poder evoluir. Deus vai dar o que é necessário, vai dar as ferramentas necessárias para a gente. Ele pedir para, meu Deus, me dá um celeiro cheio de milho. Ele vai oferecer para a gente uma enxada, um arado, as sementes ali, e fala, vai, você quer? Vai, te dou as ferramentas. Então é assim que funciona. Porque, continuar. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que vosso Pai também, que está no céu, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não há de perdoar vossos pecados. Está em Marcos 25, 26. E propõe também essa parábola, a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu religioso, ele era sectário de Faruque, e o outro era um publicano, aquele que cobrava os impostos. Então era muito mal visto. Eles eram vistos como pessoas assim que roubavam, de má índole. Graças te dou, o fariseu dizendo, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. Publicano, pelo contrário,
posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: meu Deus, se propício a mim, perdoa, sou pecador. Diga-vos que ele voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque tudo o que se exalta será humilhado, e tudo o que se humilha será exaltado. Lucas 18, de 9 a 14. E aqui tem a condição da prece, foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não finge orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendido, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoa, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vós comparares aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Então, o publicano, ele é, vamos assim dizer, colocado como uma pessoa com povão, vamos assim dizer. E o fariseu é o religioso, é aquele que se acha muito religioso, que se acha acima do bem e do mal, vamos assim dizer, né? Porque, eu estou salvo, eu sou desse clubinho aqui dos bons, né? Então, se você não é do meu clubinho, se você não pensa igual a mim, então se você não segue a minha cartilha, assim acontece com as diversas religiões que ficam um perseguindo o outro, dizendo, não, a minha é certa, a sua é errada. Você pode fazer o bem que você quiser, você está no caminho errado, você está condenado. Se você não for da minha religião, se você não pensa que nem eu. Jesus, quando veio para a Terra, né, trazer essas lições, em nenhum momento ele criou religião nenhuma. Mesmo porque ele nasceu dentro da religião, vamos dizer, judaica, e seguindo preceitos judaicos, né? Mas mesmo assim, os pontos que ele podia chamar atenção, ele chamava, não é dessa forma, não é esse simbolismo todo, não é esse ritualismo todo. Então ele sempre dizia, não é o que entra na boca do homem, é assim que sai, né, que sai do coração. Então porque ele demonstrava que aquele povo ali era muito hipócrita, aquela parte dos religiosos. Tanto é que em todas as lições, sempre ele coloca o publicano, ele coloca a mulher, entre aspas, de má vida, sempre coloca o povão ali, né, que ele quer considerar os hereges, né, E dessa forma, ele demonstra que a pessoa não tem que se cobrir com um manto de santidade, seguindo todo vestimentas, rituais, assim. Toda religião é boa, toda religião tem os seus preceitos que a gente deve respeitar. Só que Jesus, ele não trouxe nada disso. Ele não trouxe isso. A pessoa não tinha que pular 10 vezes para o lado esquerdo, 3 vezes para o lado direito, fazer isso, fazer aquilo. Ele ensinou as coisas simples, de maneira simples. Os outros complicam. Pegaram todos os ensinamentos dele e fazem um malabarismo bíblico em cima. Fazem um malabarismo de tentar colocar algo que ele não disse, algo que ele não fez, como se ele tivesse feito. E através daquilo justificar. A gente vê coisas horríveis que foram feitas em nome da fé. Em nome de Jesus, né? Como os seus, entre aspas, representantes na Terra. Quando a gente vê que não é nada disso, ele repreendeu todas essas coisas. Tanto é que ele pegou os 10 mandamentos, ele enfeixou os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nisso aí. Ele pegou tudo, ele sintetizou as leis, né, as leis judaicas, porque desses 10 mandamentos, os judeus, eles abriram um leque de 613.
né? Tanto os positivos como os negativos, os mitzvot, né? Mitzvot. Os preceitos, tanto os positivos como os negativos. E tanto é que no 613 é sagrado que eles, né? 613. 6 e 1, 7. 3, 10. Então ele pegou os 10 mandamentos e abriu um leque. E Jesus, ele pegou esse leque, fechou esse leque e fez apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você faz isso, você segue os 10 mandamentos. Você já está seguindo. A eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes orando, crede que haveis de ter, e assim vos sucederão. Marcos 11, 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. E acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Fatalismo, né? Vai acontecer, então não adianta nada pedir para Deus me ajudar, porque vai acontecer mesmo, eu vou sofrer, vai acontecer só coisa ruim com o nome na minha vida, então não adianta eu pedir. Não adianta, então é melhor que Ele sabe que eu preciso, então não vou pedir nada. Quer dizer, você se coloca numa condição, você é um receptor, você desliga o receptor. Você se coloca numa posição assim que foge da alçada do alcance, porque não que ele não queira te ajudar, você que não quer. Ele te dá a mão. Então a gente lembra da história. É até uma história, é uma anedota até, né, daquela pessoa muito religiosa, que estava havendo uma inundação na cidade dele. Ele subiu no telhado e falou, não, eu vou orar aqui para Jesus, ele vai me salvar. Vou fazer uma oração, fez oração. Que veio, passou uma pessoa com uma canoa, entra aí, canoa, tirava-se daí, falou, não, Jesus vai me salvar. Não é o Senhor que vai me salvar, Jesus vai me salvar. Ele orou, veio uma lancha assim, entra aí, sobe aí, jogou a corda, não, Jesus vai me salvar, não é você que vai me salvar, é Jesus. Foi embora. Veio um helicóptero, ele orando, veio um helicóptero, jogou escadinha, sobe aí, tá subindo a água, você vai morrer. Falei, não, Jesus vai me salvar. Daí ele foi embora, aconteceu lá, de não quis ser salvo mesmo, subiu a água, morreu afogado. Morreu, apareceu lá no plano espiritual, lá, Jesus lá esperando ele, falou, poxa Jesus, eu acredito tanto no Senhor, fiz oração, prece, me coloquei de joelho, pedi para o Senhor me salvar, o Senhor não me salvou. Jesus falou, mas como não, você tem helicóptero, eu mandei lá para pegar você. Então assim, a gente espera, tudo acontece pra gente, para nos ajudar, de uma forma ou de outra. Às vezes acontece uma coisa boa, te ajuda. Às vezes acontece uma coisa ruim, te ajuda também. Você aprende. Você pode aprender várias maneiras pelo sofrimento, pela dor, também pode aprender sem esse sofrimento todo, né? Mas quando descobriram, né, o Thomas Edison estava fazendo a lâmpada, ele queimou mais de 1000 vezes, né? Aí ele falou, poxa, 1000 vezes, ele falou, 1000 formas que nós sabemos que não vai funcionar. Então a gente não vai fazer mais assim. Então ele aprendeu com os erros. Então já que eu aprendi dessa forma, não vou fazer mais assim, vou fazer diferente. Né? O que acontece é a gente querer fazer as mesmas coisas das mesmas formas e querer resultados diferentes. Não vai ter, vai ser sempre aquele resultado. Porque é como se fosse uma receita. Você pega, junta tudo e faz daquela mesma forma. O resultado vai ser aquilo, vai ser como fazer um bolo. Você coloca tudo, os ingredientes errados, mal medido, vai fazer um bolo, vai ser uma gororoba. Se você aprender a fazer, colocar tudo na medida certa, o forno na medida certa, a forma untada certinha, o tempo certo, todo cuidado, vai sair. Né? Vai sair. O que acontece? Nós somos muito afobados, a gente quer que Deus nos dê tudo. Eu lembro de uma frase do padre Vieira, né? Ele diz que o homem, pelo pouco bem que ele faz, ele quer muita recompensa. Pelo muito mal que faz, não quer nenhum castigo. Ou seja, é o nosso retrato. Nós estamos diante de um espelho e estamos vendo a nossa figura, né? E a gente quer só ver
aquilo que brilha, aquilo que é bonito, e a gente não vê os defeitos. Tem que ver os defeitos também. Tem que olhar assim, não, tem defeitos sim. E nessa hora que você está fazendo a prece, fala, oh meu Deus, eu sei que eu tenho muitos defeitos, eu sei que o Senhor sabe tudo que eu preciso, mas eu gostaria de pedir que o Senhor me dê aquilo que me é necessário para consertar. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor acha que é necessário para que eu possa progredir, evoluir, me dê as ferramentas. Você pede assim, ah meu Deus, me dê paciência. Daí Deus vai colocar um monte de gente chata na sua vida para testar a sua paciência. Não é? Uma pedra no meio do Então caminho. nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra tem muito poder, mas não é a palavra que tem poder, é assim a energia que você coloca na palavra, porque a palavra nada mais é do que uma roupa que você coloca no pensamento. O pensamento o quê? É uma energia. Por isso que quando você faz a prece, se você fala, meu Deus, aquilo ali pode ter uma energia tão ampla que ela tem valor de uma prece completa. Ela chega, ela vai longe. É como um receptor poderoso. Você é um receptor e você é um transmissor. Você recebe, quando você deixa o dial ali sintonizado, se você deixar o dial sintonizado com as trevas, você só vai captar a treva. Se você deixar o dial sintonizado ali na rádio da luz, na rádio do amor, você vai sintonizar isso. É você que sintoniza. Se você quer se sintonizar com as energias, porque quando nós formamos pensamentos, tanto os pensamentos bons, como os pensamentos ruins, todo esse pensamento é uma poluição que você está jogando. Então você forma verdadeiras egrégoras, né, que são como se fossem são imagens de pensamentos gigantescas, que ali emite uma energia muito ruim. Você está ligado, você está plugado ali. Você alimenta com o seu sentimento trevoso e você acaba recebendo aquela energia. Então você recebe energia de desânimo, energia de raiva, de ódio, de todo o sentimento baixo que pode haver. Da mesma forma, você pode mandar boas energias e formam depósito dessa energia. Essa energia é utilizada pela espiritualidade, é usada como uma cura, é usada para diversas tarefas, né, no plano espiritual, para socorrer, para formar tudo aquilo que eles precisam para ajudar. Então, a prece, ela tem muito poder, a palavra tem muito poder. Se a gente entender que a palavra é o pensamento revestido pela roupagem do som, né? Então, se você colocar, que nem os mantras, né? Mas você tem que colocar o sentimento naquilo lá para funcionar. Então, você está emitindo uma energia. Então, você consegue colocar a sua energia naquilo, as pessoas sentem. Você sente, a sua psicosfera se torna respirável, se sente melhor. As pessoas se sentem melhor perto de você também. Agora, quando você emite uma energia negativa, aquilo lá faz as pessoas de você. As pessoas chegam perto de você, se sentem mal, né? Nossa, chega perto daquele cara lá, me dá uma coisa ruim, né? E da mesma forma ela atrai coisa ruim, né? Porque é por isso que semelhante sempre vai atrair semelhante. O semelhante se sente bem perto do outro, porque a energia é igual, parecida. Por isso que os malfeitores se sentem bem aí, entre aspas, juntos ali, porque eles têm o mesmo pensamento, eles pensam em fazer, né, fazer malfeitos. Da mesma forma que a espiritualidade do bem se sente bem, estão juntos ali, vibrando aquela energia boa, vibrando na energia do amor. Então assim, quando formos fazer prece, analisarmos sempre isso. Como é que está o meu sentimento? Será que estou fazendo uma prece sentindo uma raiva danada de alguém? Ele fala do irmão, né? Se o irmão vai primeiro lá, né? Se desculpa com o teu irmão, depois vem aqui no templo fazer a oferenda para Deus, né? Fazer a oferta para Deus. E nós temos que fazer uma oferta para Deus, mas há uma briga danada lá, um sentimento ruim, aquilo ali não vai sair, ele vai
Aí fica aqui por baixo mesmo. Vamos aqui. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida sejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilize, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir num ou no outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Então o homem, ele é senhor do seu destino. Mas, não, Deus escreveu que minha vida vai ser... Não, você que criou tudo isso. Mas eu só estou colhendo coisas ruins. Eu só estou colhendo coisas ruins porque você semeou coisas ruins. Mas essa colheita teve um princípio e vai ter um fim. Daí você aprende. Depois só colhi espinho. Daí você colheu todo. Quando você acabar de colher todos os espinhos, o campo está ali de novo para você semear. Daí você vai colher espinho, vai plantar espinho de novo. Tem gente que planta, sim, que não aprende. Mas vai ser até aprender. Aí você vai plantar. Agora eu estou colhendo flor. Agora eu estou colhendo coisas boas. Porque você plantou coisas boas. Você atraiu coisas boas. Aqui. O homem, sendo livre de agir num e no outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões, em virtude da sua iniciativa. Há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho, né? Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Ou seja, aquilo que a gente fala milagre. Aconteceu um milagre. O que aconteceu um milagre? É que aquilo que foi feito, nós não entendemos como existem leis que regulam. Nós ainda não conhecemos essas leis e elas foram colocadas em movimento. Então, mas ele estava para morrer. Mas aí aconteceu um milagre, não morreu. Ele caiu de um precipício com o carro lá, ficou pendurado num galho, o carro caiu, explodiu e ele se salvou. Ou seja, é um milagre. Não é. Não é um milagre. Aquele galho foi usado. A espiritualidade usou, porque ainda não era a hora daquele ser desencarnar. Se não fosse isso, seria qualquer outra coisa, aconteceria, acabaria por desviar daquilo. Mas existem leis que regulam isso. Existem leis. Deus não vai derrogar as próprias leis que ele fez, porque as leis que ele fez são perfeitas. Se ele tiver que derrogar uma lei dele, significa que essa lei não é perfeita. E também significa que ele não seria perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. É isso que nós temos que entender. Quando falam, Deus escreve certo em linhas tortas. Não, Deus escreve certo em linha certa. Nós é que vemos a linha torta. Nós observamos pelo nosso crivo, aquilo lá está torto. Mas o crivo de Deus não está torto. Depende do nosso ponto de vista. Se você olhar um objeto de certa maneira, parece para você de uma forma. Para um outro que está vendo de um outro ponto, parece de outra. Depende do nosso ponto de vista. Mas Deus, ele consegue ter uma visão total de tudo. E quando a nossa visão é apenas parcial. Será ilógico concluir-se dessa máxima. Aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. E injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém.
Assim procede o pai prudente que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Então aquele sofrimento, nossa, estou sofrendo, estou abandonado aqui, estou na rua aqui, perdido, tudo que eu faço dá errado. Ah, Deus não existe, Deus não me ajuda. Não, Deus está te ajudando. Aquilo ali está purificando. Esse sofrimento, essa situação que você está passando, é o cadinho, né? É onde ali está o metal derretendo ali, está fundindo, forjando um metal duro, um metal bom. É ali que está sendo feito, naquele calor ali, para que mais tarde você seja uma ferramenta na mão de Deus e essa ferramenta seja boa, seja uma ferramenta que não vai quebrar, não vai rachar, vai ser uma ferramenta que vai ser utilizada para o bem, para ajudar as pessoas. Pode ser um martelo, você pregar um prego, fazer uma casa, pode ser um bisturi para você fazer uma cirurgia, pode ser mil coisas. Pode ser... Nós somos colocados na condição de ferramenta, né? Divina. Nós, quando estamos sintonizados com as vontades de Deus, nós trabalhamos para que todo o universo acabe se congregando, acabe se formando como se fosse uma família mesmo, uma família de operários, de construtores, de médicos, de tudo aquilo que é necessário para ajudar o seu irmão que está mais atrasado a evoluir. Essa evolução, cada um ajuda o outro. Não tem um que está ali na frente, ele comandando, eu estou comandando aqui, você vai ficar comandando. Não. Você também pode ser subordinado ao outro, assim por diante. Existe uma hierarquia. Mas aquele que mais tem poder é o que mais trabalha, é o que mais dá exemplo de trabalho, é o que menos descansa. Esse é o verdadeiro líder. É aquele que dá o exemplo de como deve ser a caminhada, que dá o exemplo de como deve ser a evolução. Aquele é o que geralmente é aquele que mais sofre, aquele que mais apanha, aquele que mais porque é aquele que se coloca mais à disposição. Esse que é o verdadeiro líder. Aquele que é o bem daqueles que são ao seu redor. Então, quando nós aprendermos isso, significa que nós já estaremos a caminho. Porque tudo aquilo que nós passamos na vida, todas as nossas situações, tantas situações vexatórias, tantas situações que nos exaltam, essas situações estão ali para uma manifestação dessas leis divinas, dessas leis de Deus. Se nós aprendemos ao tropeçarmos numa pedra, né, pela dor que dá, um animal quando tropeça assim num galho, numa pedra, ele evita passar por aquele local para não acontecer de novo. Mas existe o ser humano que ele tropeça 1000 vezes na mesma pedra, ainda reclama da pedra, ainda reclama de Deus ter colocado aquela pedra no caminho. E mais um pedacinho. O que Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe será sugerido pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, se coloque receptivo, e não ao que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades, mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazemos. É como dizia um grande amigo meu, Sr. Farias, falava para ele: Carlinhos, do céu só cai chuva e meteorito na cabeça da gente.
Se você ficar esperando cair no seu colo, não vai cair. Você tem que ir atrás. Se você for atrás, você consegue. Não adianta reclamar de Deus. Ah, Deus não, poxa, Deus não me dá nada. Eu fico aqui. Mas lógico que Ele dá. Tá aí, tudo isso aí é seu. Tome posse de tudo isso daí. O Divaldo falou uma vez, a Johnny de Anjos mostrou pra ele aquela céu todo estrelado, cheio de estrelas. Ele falou, nossa irmã, tudo isso aí é do Pai, né? E tudo isso aí é minha herança, vai ser meu, né? Quando que vai ser meu? A Johnny de Anjos falou assim, quando Deus morrer. Ou seja, nós usufruímos. Deus, ele faz tudo que ele fez para a gente usufruir. A gente tem que saber fazer, você tem que saber usufruir. Então, você pegar algo, você pega a riqueza. Deus te dá a riqueza que você pode fazer, estudar, fazer o bem, ajudar as pessoas. Agora você pega a riqueza, constrói bomba, constrói arma, constrói um monte de coisa para matar as pessoas, faz veneno, e depois, mais tarde, você volta. Você se vê na rua, numa condição de miséria. Depois, nossa, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Não que isso aconteça, seja essa... Porque existem muitas pessoas que estão em condições de miserabilidade, muitas pessoas que estão na rua, muitos espíritos que estão na rua, que eles não precisavam estar ali, mas eles se colocam ali para ajudar os outros. É um sacrifício que ele faz. Ele poderia estar numa situação boa. Você às vezes conversa com moradores de rua, pessoas assim, você vê, tem ali existe uma bondade ali, existe algo ali, estou aqui, vou ajudar outro ali, eu peguei, vou dar outro ali. Ou seja, ele está ali ajudando os outros, ele não está ali porque ele foi um grande pecador, ele fez um monte de coisa ruim. Ele está ali, às vezes, para ajudar. Ele nem precisava estar ali. Às vezes ele está ali acompanhando um espírito que lhe é caro, está ali perto, ou está ali para dar um exemplo, está ali para cumprir uma missão, algo assim, a gente não sabe. Então você vê alguém ali na rua ali e fala, aquela pessoa ali deve ter sido bandidão mesmo, fez muita maldade para os outros. Não, você não sabe. Quando você for um espírito puro, esclarecido, luminoso, com a consciência assim ampla, que você consegue ter todo o histórico daí você pode dizer com razão. Mas se você não tem condição de fazer isso, a partir do momento que você testa essa ideia, você está cometendo um perjúrio. Você está cometendo um perjúrio. Você está julgando alguém que você não tem a mínima ideia quem é aquele espírito. Se nem nós nos conhecemos, nós não sabemos o que tem no nosso interior ainda. Nós não sabemos do que somos capazes ainda. Só quando as situações aparecem. Se nós somos capazes de resistir a algo trevoso que a gente tem dentro de nós, e se nós somos capazes de colocar em ação algo bom, que às vezes a gente recua. A gente tem medo. Se omite, porque às vezes para você fazer o bem, esse bem ele vai partir através de uma renúncia. Às vezes você renunciar a alguma coisa significa que você está doando para o outro. Você está doando para o outro. Teve uma história tem uma história que eu achei muito interessante é um curta-metragem de um menininho que ele pedia, acho que é no Oriente Médio, é um país do Oriente Médio, ele pedia esmola, ele pedia ajuda, ele era muito pobrezinho. Então um dia ele viu ele não tinha sapato, ele viu uma corrida que o segundo lugar era um tênis, um par de tênis, aquele bom, né? O primeiro era um troféu, era coisa assim. Daí ele entrou, se inscreveu na corrida e foi, estava na frente ali. Daí ele deixou o outro encostar, né? Chegar perto, mas ele estava ali, se controlando, segundo lugar, ganhar o tênis. Daí ele foi se empolgando, ele ganhou a corrida. Daí ganhou o troféu para ele. É o que acontece, às vezes o segundo lugar é o que basta para você ser feliz. Mas você quer o primeiro, você quer o troféu, você quer subir no pódio, você quer mostrar, tô aqui em cima do pódio.
Daí você vai ganhar um troféu bonito, luminoso, e pode ser que o segundo lugar ganhou uma coisa ali proveitosa para ele. Daí você fala, poxa, mas eu ganhei, eu cheguei na frente aqui, não me dei bem, o outro ali chegou atrás de mim ali, ó. Chegou no segundo lugar, terceiro lugar, se deu bem. É isso. Às vezes algo basta pra gente, uma colher de açúcar é o bastante para adoçar o nosso café. A gente quer colocar o açucareiro inteiro dentro do... Ou seja, você não consegue beber. Você gasta tudo o açúcar e não consegue beber o café. Assim é. Nós pegamos energias úteis, energias que podemos, dons que poderíamos estar canalizando para um lado, a gente renuncia aquilo, né, de forma negativa, para fazer algo que vai me dar muito ouro, muito dinheiro. E às vezes você não consegue nada. E você deixa um sonho morrer. Como a história do juiz, que ele adorava fazer sapato. Ele criava sapato, desenhava. Antes de ser juiz, ele fazia. Ele tinha vindo de uma família de sapateiro, mas todo mundo queria que ele fosse juiz. Daí ele estudou, se tornou juiz. Mas ele tinha um quartinho dele lá que ninguém entrava. Um lugar só dele. Um dia, depois que ele faleceu, entraram, viram. Era um quarto onde ele fazia sapato. Ele fazia os sapatos e doava para os carentes. O prazer dele era aquele. Ele era um juiz. Não, vamos dizer, não era feliz sendo juiz. Ele teria sido mais feliz se fosse um sapateiro. Porque é algo que fazia ele feliz. Nada mais prazeroso do que você trabalhar com aquilo que faz você feliz. É a verdadeira vontade. É verdadeira. Você ganha, faz algo que você gosta e você é feliz. Vai fazer alguma coisa que você vai ganhar bastante dinheiro, mas não, você vê que alguma coisa falta na sua vida. Por isso que a gente vê tanto suicídio em pessoas que ganham muito dinheiro. Então não é pelo dinheiro, é pelo vazio que a pessoa sente. Às vezes a pessoa podia ser um ótimo cantor, podia ser um ótimo agricultor. Não, mas ele acaba direcionando, colocando todo o seu potencial em algo que não vai lhe dar aquilo, né? Então não adianta. Ou políticos, às vezes a pessoa quer ser político, ele acha que vai ali, ele vai... E às vezes não, às vezes se eles for um professor, se ele for alguém que ajude alguém a alfabetizar alguém, ou mesmo uma pessoa que limpa a própria rua, ele vai fazer alguma coisa útil. Às vezes ele se adentra num local, num lugar, para fazer um trabalho, não vai conseguir fazer aquele trabalho e pode se endividar de maneira espiritual, vamos dizer. Vou terminar aqui. Tomemos um exemplo, um homem está perdido no deserto, sofre horrivelmente de sede, sem se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a Deus, ajuda de Deus, espera, mas nenhum anjo vem dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso, chegando a uma elevação do terreno, descobre que ao longe um regato, né, um riozinho, e com isso dá coragem, né? Tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspirasse, pela força que me desse, né? Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato, quando me felicito pela minha coragem e não por me haver deixado bater. Então aqui nós encontramos dois exemplos. Um homem, ele pode falar: não, Deus me ajudou a subir nessa elevação e ver o rio lá embaixo, eu tive coragem para ele. E pode falar: não, é eu que fiz por conta própria, não teve ajuda de Deus. Uma condição de humildade, outra de arrogância. Paciência, é o que acontece. Mas perguntarão: que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato,
quanto me felicito pela minha coragem e não por me haver deixado abater. Mas se perguntarão por que o bom Espírito não lhe disse claramente: siga esse caminho e no fim encontrarás o que necessitas. É porque não se mostrou a ele, né, para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento. Dessa maneira, eu teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, pôs-se a gritar e espera que o levantem, mas se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinho. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tomado nenhum mérito, não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só lhe deu a conhecer na volta. Então, nós vemos a eficácia da prece depende vamos dizer, a fé, que é aquela vontade que você coloca no pensamento, né? A sua vontade vai longe, é como um farol que você liga. De longe eles podem ver que está aceso. Falou, uma luz acendeu ali. Precisa de ajuda, vamos ajudar. Agora, se a sua luz não acende, você repete um monte de palavras sem nexo às vezes pede um monte de coisa que não são necessárias. E se você não coloca aquela vontade mesmo ali, essa luz não vai. A luz nem vai para lugar nenhum. É vontade e merecimento. Sim. Merecimento também. Que Deus tenha, você tem a fichinha de cada um. Então ele sabe, opa, isso aqui tá querendo um transatlântico. Vou dar uma canoa para ele. Mas que quer ser, se alguém quer ser capitão de um transatlântico, você não sabe conduzir nenhuma canoa. Então Deus vai dar o que é necessário para você. Não dá um transatlântico, você afunda, mata um monte de gente, ó o peso que é isso daí. Então vamos encerrando aqui. Você fazer a prece aí. Ele que tá o recado e faz a prece também. Isso. Tá, pessoal que estiver assistindo, se inscrever no nosso canal do YouTube, lá no YouTube, Evangelho dos Amigos, é só digitar na busca lá, Evangelho dos Amigos, que já vai aparecer a logomarca, mostra da caneca Carlos. Essa logomarca aqui vai estar lá, que é o avatar do nosso canal. Daí você se inscreve e aciona o sininho. Nós precisamos de pelo menos 1000 inscritos para a gente poder começar a fazer as lives por lá, gente. Então, por favor, se inscrevam, compartilhe com os amigos lá o canal, pede pro pessoal se inscrever e nos ajude nisso. Mais algum recado, Sandra? Vamos. Acho que o Vlad deveria fazer a prece hoje. Elevar o nosso pensamento. É porque ele é convidado, semana passada já. Ah, é, falou que ia fazer. Mas aqui você faz quando você vem pela Pega primeira o vez, você cachorro, faz pega o você vem e cachorrinho. não fez. Pega o cachorrinho. A prece que você quiser, seu coração. Então, prece aí, um Prece de encerramento. Pai Nosso. E temos aqui a cachorrinha aqui. Bem, vamos agradecer ao Pai, a todas as entidades que nos protegem, que nos guardam, vamos pôr nosso coração em sintonia com o astral e agradecer pelo recebimento das palavras, da oportunidade de estar junto, reunido, fazendo o Evangelho, dividir um pouquinho dessa egrégora que nos dá condição e força para continuar a semana com todas as suas adversidades, mas sem perder a fé, sem perder a sintonia com tudo isso que nos foi colocado. Assim disse logo o tema do Evangelho: pedis e recebereis. Então, se nós não formos bons pedintes, não teremos o mérito de receber. E vamos pedir à Mãe Maria Santíssima que nos cubra com o vosso manto, com a vossa graça, para que a nossa semana seja uma semana calma, produtiva,
coroada de paz, de êxito e de amor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Um bom final, bom começo de semana para todos.